temos um guia de lição aí, né? Um guia de estudo. A gente estuda sempre na primeira parte, e na segunda parte a gente vai ouvir uma palestra, né? Sempre de algum pastor, de alguém especial. Hoje vai estar conosco aqui um pastor muito querido, um amigo meu pessoal, pastor Haroldo. Ele aposentou-se agora no final do ano, 33 anos trabalhando como pastor, e agora aposentou-se. Então ele teve mais tempo, está tendo mais tempo de visitar os amigos, e hoje ele vem me visitar aqui. Eu aproveitei para convidá-lo para falar para nós. Daqui a pouco ele está chegando aí. Mas agora, na parte da manhã, me restou aqui falar de uma coisa muito séria com vocês, muito importante. Tem gente que tira o pé para não falar, tem pastores que são divididos, pessoas que deixam de se voltar para a Bíblia e se voltam para interesses pessoais, concepções pessoais, interpretações pessoais, e aí as coisas desandam. Aqui, nossa proposta de 3 anos é de nós estudarmos a Bíblia, não é isso? A despeito do que ela diz. E se a Bíblia diz que é preto, é preto. Se diz que é branco, e é assim que nós temos que fazer. Tanto é que quando Jesus esteve aqui nessa terra, chegaram 2 meninas bonitas aqui, hein? Olha aí. Bom dia. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele estava explicando a sua missão aqui para nós. E as pessoas perguntaram assim, mas como é que a gente fica sabendo mais sobre o Senhor? O que ele respondeu? Em São João 5, capítulo 5, verso 46, ele já começa a dar umas respostas, e eu queria convidar vocês para a gente estudar a Bíblia. Vamos ler aí rapidamente os versos e entender aquilo que diz aí. Você tem Bíblia? Se não tem Bíblia aqui, a Adélia está distribuindo Bíblia para nós. Quer que eu distribua? Todos já estão com Bíblia? Todo mundo. Já está com Bíblia? Obrigado, Thelma. Ok. Chegou aí uma menina. Qual o nome da senhora, hein? Miriam, olha aqui. Miriam é a esposa do pastor Haroldo. Né? Esse garotão aí que está chegando agora. Parece um garotão, mas ele não é muito um garotão, não, viu? Esse é o pastor que eu falei para vocês que aposentou-se agora no final do ano. É um grande querido. Vai, claro. Está chegando aí. Vocês são muito bem-vindos, viu, pastor? Pastor Haroldo, eu acho que conhece essa casa aqui. Mas só que não posso dizer quanto tempo atrás. Que aí já complica mais ainda a situação dele, né? E o cabelinho branco, não sei se quer dizer muita coisa, porque o Fábio já não cabelo branco tem. Vou mostrar. No meu caso é um corte. Isso é um corte. Mais rasteiro. É uma um corte opção. mais rasteiro. Uma opção de corte. Muito bem. Então vamos lá, meus amigos. Na palavra de Deus diz assim, quando os homens perguntaram assim, queremos saber mais sobre o Senhor. Aí Jesus fala assim para eles assim, vocês querem saber disso de mim? São João 5,46 diz o quê? O que Jesus respondeu para eles? Vocês querem ler? O que diz lá? São João 5,46. É o livro do Novo Testamento. Desculpem, é na página 81. Eliésio? Dá uma ajudinha para a Thelma aí também, Eliésio, por favor. Ou a Rosa. Ajuda a nossa vizinha também, Eliésio. Eliésio hoje está complicado ali. Tem que ajudar 2 ali agora. Rosinha, nada de anotar recado para o namorado agora. Certo? São João 5,46 diz o quê? O que Jesus respondeu? Porque se de fato cresces em Moisés. Perdão, desculpa, antes de chegar nisso aí, 5,39. 39. Volta só um pouquinho, 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Opa! Bom dia, os meninos chegaram. Sejam bem-vindos, viu? O que Jesus queria dizer com isso aí? Examinar as Escrituras. O que quer dizer isso? Hã? Conhecimento do que está escrito. Olha, estudar a Escritura. Estudar. E ter o quê? Ter conhecimento, noção do que está escrito. Opa! Ok, paramos aqui, olha. Alice,
Apresenta, é namorado? O que é, Alice? É meu filho. Ah, filho! Alice! O cara chegou de Eu viagem. cheguei de viagem agora. Minha nora, Jéssica. Por favor, vamos chegar. Onde tem revistas? Só vazio. Ah, Vou ali só vou. fiquei até saudade de você, viu, menino? É. Das nossas caronas também, viu? É. Eu de vez em quando dou carona pra essa garota aí, ó. E a gente troca altas ideias, né? Filho da Alice. Deve ter nome, né? Não deve ser só filho da Alice. Danilo. Danilo é a esposa? Jéssica. Na verdade, o Danilo, que não mora no Rio de Janeiro, é adventista. E ele, preocupado com a mãe, que não era, indicou um local para a mãe procurar aqui na ilha para estudar conosco, que a mãe veio parar aqui, né? Então, até aqui hoje ele me parece que está em férias, a mãe já falou tudo, né? Meu filho vai vir assim, tá. É, a gente tem que falar todas as coisas, né? Vai vir, vocês vão ver como a esposa do meu filho é esse, é bonitona, cara. Ok, não vou falar mais nada, né? Não fica parecendo fofoca. Vamos recapitular e começar. Editar. Haja trabalho. Muito bem. Os amigos de Jesus perguntaram assim, queremos saber sobre o Senhor, e aí ele vai e responde. 5:19. Examinar as Escrituras significa o quê? Estudar a Bíblia. Aí ele completa dizendo o seguinte, porque elas testificam de mim. Quando Jesus falou isso, ele estava se referindo a Velho ou Novo Testamento. É importante que a gente veja isso, hein? As escrituras, né? Tudo, mas será que não é o Novo, não? Não existiu novo. Ah, só existia o Velho. Se o Novo Testamento é de Jesus para frente, Daí quando... foi escrito. Por isso, ele estava se referindo à Torá. Aquilo que os homens tinham, só o Velho Testamento. Velho e Novo Testamento, isso veio depois, eu posso até explicar aqui daqui a pouco para vocês. Então, quando ele fala assim, examinar as Escrituras, o Velho Testamento fala sobre mim, ele falou isso. Quando muitos hoje dizem que o Velho não fala sobre Jesus. E agora? E no verso 46, Cleiton, sempre vem sem a outra parte da dupla. Cleiton, lê para nós aí, Cleiton, no verso 46. Aí de João 5 mesmo. Porque se de fato cresces em Moisés, Aham. também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Opa, olha aí, ó. O que a gente ouve muito por aí é que o Velho Testamento foi escrito por Moisés, né? Só fala de lei, só fala isso, aquilo e tudo mais. Aí Jesus vem respondendo aos seus amigos e fala assim, vocês querem saber de mim? Dá uma examinada aí, dá uma estudada sobre mim aí, ó. Porque é elas que falam sobre mim, são elas que testificam de mim, que falam sobre mim. E aí o pessoal fala assim, não, o Velho Testamento só fala sobre isso, isso, isso. Aí Jesus, logo em seguida, fala, vocês realmente acreditam em Moisés? Não? Acreditam? Mas ele fala sobre mim. Entendem? É por isso que a nossa proposta de 3 anos para cá foi assim, vamos estudar a Bíblia, o assunto que for, a gente vai esclarecer. E nós não somos presos a nada que impeça que a gente estude a palavra de Deus como ela é. E é por isso que Jesus nos ensinou dessa forma. E a importância de estudar a Bíblia é tamanha que aí nessa Bíblia que Jesus mandou estudar, Velho Testamento, em Josué capítulo 1, verso 8, sabe o que ele disse? Não se canse de falar desse livro. Medite nele dia e noite para saber cumprir o que está escrito nele. Deus, falando para Josué levar um recadinho para as pessoas. O recado era esse: não se canse de meditar nesse livro. Você medita de dia, não tem sido suficiente? Medite também de noite, para que você saiba o que está escrito aqui e para que você aprenda a praticar o que está escrito ali. É interessante, não é? E de que forma nós temos que estudar a palavra de Deus? De que forma nós temos que estudar? Aí você vai para o Novo Testamento, no livro de Filipenses, capítulo 2, ele diz assim, olha, que tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Vocês conhecem esse verso? O que diz lá? Vamos ler então. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Aí é lá na segunda parte da Bíblia, lá no finalzinho.
80%. Yes, ajuda aí a turma. Filipenses capítulo 2. Abram seus celulares ou suas bíblias. Filipenses capítulo 2. Bonitão, lê aí para nós aí, você que está aí. Ou você está no Facebook? 5 a 8? Eu quero ele aqui de vez em quando. Tem que dar essa. É Porque 5 às a vezes 8. ele está, em vez de estar ouvindo aqui, ele está lendo no Facebook, aquele negócio passando mensagem para mim mesmo. Tá? Eu vou ler aqui que está em Facebook, 5 a 8. Não, é capítulo 2, versos 5 a 8. O que ele diz aí? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha só. Ele mesmo, que sendo igual a Deus, não levou isso em consideração. E se humilhou de uma tal forma que se assemelhou ao homem e ainda morreu por ele. Morreu em cruz. A forma como você tem que estudar a palavra de Deus é uma forma humilde. Você tem que permitir que o Espírito Santo trabalhe em você e te faça entender o que aqui está escrito. Porque se você vai estudar a Bíblia para interpretá-la da forma como você achar melhor e adaptá-la às suas necessidades, as coisas não vão funcionar. O que acontece muito nos nossos dias é que pessoas e líderes até religiosos adaptam a palavra de Deus às suas necessidades. Isso tem sido um desastre. Você acredita que esse livro é a palavra de Deus? Eu pergunto a você. Você acha que esse livro é confiável? Acha ou não? Eu falei para vocês que eu fiquei tão curioso em ler Código da Vinci que eu fui ler. 3 vezes mais largo que esse aqui. O que é que eu fui ler aquele livro? Mas eu fui ler. Mas eu tenho a maior dificuldade para ler esse aqui, que só li 4 vezes, ele todo, de início a fim, só 4 vezes. Mas o Código da Vinci eu li em um mês. 3 vezes mais de troço. Qual é o livro mais confiável? É confiável para você, esse livro? Sabe em quantos anos ele foi escrito? Em torno de 1.600 anos antes foi escrito esse livro. Ele é confiável ou não? É o mais vendido de todas as histórias, de todas as épocas. 6 bi de exemplares vendidos. 7 vezes mais vendido do que o segundo lugar, o livro dos chineses. Também foi vendido porque lá na China, né? Tanta gente lá. 7 vezes mais vendido que o livro vermelho da China. E não sai de moda. E não sai de moda. Escrito por mais de 40 autores, diversas profissões. Esse livro é confiável para você ou não é? Merece a nossa confiança? Por que merece a nossa confiança? Se foi escrito por tantas pessoas ao longo de 1.600 anos. 1.600 anos. Por que é confiável? O primeiro livro, 1445 a.C. O último livro, 90 depois. Por que ele é confiável? Porque todos foram inspirados por Deus. Que todos foram inspirados, a Simone está dizendo aqui, mas ela não vai saber me dizer se está escrito aqui, se esse livro foi inspirado ou não foi inspirado. Sim, está. Está escrito aqui. Toda a escritura. Timóteo 3,16. Vocês sabem o que está escrito em São João 3,16? Porque Deus amou. E Timóteo 3,16 está dizendo que toda a escritura é Divinamente inspirado. divina. Porque pode ser inspirado, o pastor pode ser inspirado a fazer uma música, né? Falsa inspiração. Ou motivada por outras coisas. Mas a Bíblia diz que essa aqui foi divinamente inspirada. E Deus mudou alguma coisa, amigos? Deus mudou? O que o irmão de Jesus falou para nós, em Tiago 1,5? Deus não muda. Ele é Pai das luzes. Não há mudança. Não há nem sombra de variação nele. Nem sombra. O professor aqui está sentado, vai falar daqui a pouco, tá? Tem um detalhe interessante Sim. que você está falando aí, a respeito de todo esse período que a Bíblia foi escrita. Olha, pastor, essa aqui é minha cunhada, tá? Ok, Ela está fazendo isso aqui porque ela está querendo alguma coisa depois, mas tudo bem, eu vou falar depois. Vai, pastor.
a extensão, né, o período de 16 séculos, né, para ser escrito do primeiro ao último livro, o aspecto de ter vários autores diferentes, com culturas diferentes. E o interessante é que eles não se contradizem. Em nenhum momento se encontra um autor da Bíblia discordando do que o outro falou. Então, assim, uma coluna vertebral, né, de verdade, e eles escrevem apoiados nessa verdade, sem se contradizer. Nenhum livro aqui se contradiz ao outro. Durante todo esse período, nenhum livro. E muitos deles não se conheceram. Muito, 95%, tá vendo? É interessante, gente, que hoje na época moderna, a gente está acostumado com arquivo, né, com tudo. E aí as informações, elas são fáceis, né? Você digita lá e você tem tudo que você quer. Naquela época não, né? Para você se comunicar, não tinha nem telefone, não tinha nada, né? Para você se comunicar entre as distâncias dessas pessoas que escreveram. Nossa, esse é outro ponto. Praticamente eles nem ouviram falar nessas outras pessoas. Sim. Então a concordância é impressionante por esse motivo. Quem é que fez essas coisas combinarem, dar segmento? Quem é que fez a liga? Quem é que fez? O Espírito Santo. Mas aí, o pastor me diz isso. Qual é a prova que nós temos arqueológica de que essa Bíblia aqui é a mesma lá do passado? Alguns anos atrás, aí nos seus dias, nos nossos dias aqui, 1940 e pouco, não sei se alguém foi nascido aqui, nessa época aí. Acho que não. Lá em Israel, um pastor... Eu nasci em 37. Não, você é uma menina, e eu me enganando, né? Que a gente troca umas ideias no carro, olha, bem atrás. Já está falando nascer em 1930, é isso aí. Você sabe que lá, nas colinas de Canaan, lá em Israel, um pastor estava pastoreando lá atrás das suas ovelhas, e de repente ele joga lá um troço lá para procurar, dentro de uma caverna, e bate num jarro, e ele, ué, o que esse jarro está fazendo aqui? E quando ele abre esse jarro, sabe o que ele acha? Manuscritos. E quando vai conferir, é a Bíblia, Isaías, exatamente o que nós temos aqui. Quem é que conservou isso, hein? Como prova? Faltava alguma coisa para você acreditar que esse livro aqui é confiável? Pergunta aos arqueologistas e eles vão provar para vocês. Malaquias, o último livro do Velho Testamento, 3:6 diz assim: eu, o Senhor, não, em momento nenhum, ele muda. Velho e Novo Testamento. Antes e depois de Jesus. 1445, o Rabi Natan, ele dividiu a Bíblia desta forma. Ele estabeleceu o Velho Testamento. Em 1551, um gráfico de Paris estabeleceu um Novo Testamento. Então, se nós conhecemos hoje a Bíblia dividida em duas partes, aconteceu isso agora, a partir de 1445. Quando Jesus fala assim, examinar as Escrituras, porque elas falam de mim, ele estava falando do Antigo Testamento, porque só tinha essa Bíblia. Então, nós precisamos analisar a Bíblia desde o início. E quando alguém fala assim, olha, Jesus só veio depois do Novo Testamento, aí no verso 46, o Cleiton falou assim, Jesus respondendo aos homens, se vocês acreditam em Moisés, então pode acreditar em mim também, porque o que ele faz é falar sobre mim. Certo? A palavra que Jesus estava desde o começo, né? Desde o princípio da fundação do mundo. Sim. Não, Jesus não veio no Novo Testamento, Jesus já existia antes. Claro, olha aí. Levando aqui para Colossenses, aqui também outra passagem importantíssima. Né? Agora eu faço uma perguntinha aqui para vocês. É interessante ou não é interessante? Não sei se vocês têm reparado isso. A ciência tem se voltado muito para as Escrituras para entender algumas coisas. E a ciência, ao contrário do que acontecia no passado, tem aliado as suas concepções, seus pensamentos ao que diz aqui. Lembram que quando o homem queria navegar e tinha medo porque tinha medo que andasse e caía? Era assim ou não era?
estudar a história aí. Só que a palavra de Deus, ela já falava que a Terra tinha uma forma diferente do que os homens pensavam. Isso aí. É confiável o livro ou não é confiável? Serginho, só uma Toda? colocação. Quem quiser participar. Tem um vídeo, já antigo já, né? José Saramago, Ateu Convicto, né? Enfim, ele tem um relato que ele fala que não acredita, o repórter pergunta para ele a questão da Bíblia, ele fala que não acredita na Bíblia porque ela fala sobre a epopeia do ser humano, né? Sobre incesto, sobre guerra, sobre um Deus que manda matar, outras vezes um Deus que ama. Então eles acreditavam nisso. Talvez seja por isso que a percepção das pessoas no que se refere à Bíblia, ela está correlacionada àquilo, ao jeito que ela vê Deus, né? Como ela enxerga Deus. Né? Então, talvez a argumentação quanto a isso, talvez se a Bíblia fosse um livro que contasse só coisas boas, né? Será que acreditaria? Talvez não, né? Então, a Bíblia fala, é um relato, conforme foi falado, né, de pessoas em situações diferentes, em épocas diferentes, que fala de um Deus, né? Um Deus de amor, né? Tudo reflete, né, a pessoa de Jesus Cristo, né, nosso Salvador. Né? O Fábio está dizendo que a Bíblia fala de guerras. A Bíblia fala mais sobre o quê? O que tem aqui? Amor. Fala sobre amor, histórias, poesias. Quando eu estava conquistando a minha esposa, quantas vezes eu peguei lá em Provérbios algumas coisas de Salomão, minha mulher ficava assim, nossa, que coisa linda. Então eu estava bem copiando, não sabia? Eu estava copiando só que a Bíblia dizia, né? Bem fácil, bem fácil. E aí eu copiando que a Bíblia fala sobre isso. Quer ler sobre guerra? Está aqui. Quer ler sobre amor? Está aqui. Quer poesia? Está aqui. História? Está aqui. A maior história, carta de amor, que a gente lê aqui, é no último livro, que o pessoal tem medo. Que muitos líderes se escondem, para não falar, chamado Apocalipse. A maior carta de amor que existe na Bíblia aqui. Agora, eu pergunto para você, pastor Fábio. Tem um resumo interessante a respeito disso. Nós aqui podemos observar. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia mostram o mundo perfeito saindo das mãos de Deus. Não é isso? No capítulo 1 de Gênesis já entra a história do pecado. Aí você pula a Bíblia todinha, vai para os 2 últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 20, 21 e 22. Isso é interessante. Você encontra o quê? Um mundo perfeito, restaurado, que é o que Deus quer devolver para a humanidade depois. E entre Gênesis 3 e Apocalipse 20, o que você encontra? A história do pecado. O que o pecado fez com a raça humana e o que Deus proporcionou, o que Deus fez para poder restaurar essa humanidade. Isso é um resumo. Não muito por acaso, a Bíblia começa assim, no primeiro livro, o pastor dizendo, da criação de Deus, e ela termina dessa forma, Deus restaurando a recriação. Nós voltaremos. Mas aí eu quero perguntar, já que o pastor está dizendo isso, eu quero perguntar a você. Você acredita que você é uma criação de Deus? Isso é muito importante nós sabermos. Você acredita que Deus criou todas as coisas? Então, se você é uma criação de Deus, e quando você descobre essas coisas na palavra de Deus, qual é a sua atitude? Como é que você fica? O que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer quando a gente descobre essas coisas? Quando a gente lê alguma história bacana, a gente quer fazer, assemelhar. Hoje, o mundo sofre de um mal de pessoas querendo ser iguais a seus ídolos. Uma síndrome que existe por aí. Mas eu vejo muito poucas querendo praticar o que está escrito aqui. E aqui teve um que ensinou muito, que diz aqui, explicou muito bem o que diz aqui, que foi Jesus. E ele viveu exatamente aquilo que ele leu e aprendeu nas Sagradas Escrituras. John Lennon morreu porque um fã dele falou assim, ó, você canta as músicas muito bonitas que falam o nosso coração, mas você se nega a viver a forma que você, as letras que você canta. E é por isso que eu vou te matar. E matou. Tem muita gente que lê a Bíblia. E tem muito mais pessoas que não estudam a palavra de Deus. O que é que você faz com aquilo que você aprende? Por que é que você faz faculdade de medicina e quando você se forma você não pratica a medicina? Por que você faz faculdade de direito e quando você se forma você não pratica o direito? Como é que você vai viver?
Aqui, ó. Está fazendo faculdade de medicina, esse rapaz aqui, Cleiton. Todo mundo pensa que ele é o cantor, Cleiton Cledi. Não é não. Pensou, né? Ele é o Cleiton. Vai ser médico daqui a pouco. Vai ser médico. Até falei com ele para ser ortopedista, que eu quero que ele cuide do meu joelho. Eu também. Do seu também, né? Então, meus amigos, para que ele vai estudar medicina, esses anos todos, nenhum louco, e depois não praticar? O que a gente faz quando a gente aprende isso aqui? Sabe o que o irmão de Jesus, aliás, o irmão de Jesus afirma assim: se você ouve as palavras desse livro e não pratica, você é mentiroso. O livro de 1 João 1,4 diz assim: aquele que afirma eu conheço e não obedece os meus mandamentos também é mentiroso. Daquele que muito sabe, muito será cobrado, diz a palavra de Deus. Então nós estamos aqui há 3 anos estudando a palavra. 3 anos. E nós vamos estudar sobre um assunto que nós nunca estudamos aqui. E eu me lembro quando eu comecei a estudar a Bíblia com uma pessoa daqui, ela perguntou assim: você pode me dar estudo bíblico? Eu falei: beleza, já tenho tudo na minha cabeça, estudo certinho. Ela falou assim: não, vai ser da forma como eu quero, o assunto que eu quiser. Eu falei: opa, aí já complicou. E nós estudamos durante muitos meses. E também chegamos a esse assunto, e eu quero chegar a você. Se você acredita que você é uma criação de Deus, que isso aqui tudo foi criado por Deus, é porque tudo pertence a Deus. Alguma coisa é sua? Eu já ouvi pessoas falarem um conto assim, ó: não se meta na minha vida porque ela é minha vida. Até entendo que isso é um professor que pode me dizer aqui, é uma forma de responder, olha, de defesa, tal, não se mexe na minha vida. Mas eu queria te perguntar assim: será que essa vida é tua? É não? Por quê? Você não tem o controle dela? Não, meu querido... Fala aí, doutor. Não vem trazer negócio de lei pra cá, não. Doutor é você. Vivemos da fé. Vivemos da fé. Eu estou falando com você agora, daqui a um segundo, eu espero continuar, mas eu não sei se eu vou continuar. Então, o que acontece? Vivemos da fé. A única coisa que temos, é única, está lá em cima e está com a gente, que é o poder do Mestre e nos direciona. Então nem a vida é sua. A vida é minha, no sentido, ela fica cada vez mais minha, a partir do momento que eu concordo que Ele é que a dirige. Correto. Sabe uma coisa que eu aprendi no ramo contábil? Eu alugo uma casa. Isaac me alugou uma casa. Casa dele, me alugou. Ela passa a ser minha a partir do momento que eu assino o contrato, porque eu respondo por ela. A partir do momento que é confiado a mim uma coisa, eu me torno responsável por ela. Por exemplo, falando de Isaac, vou falar dele novamente. Vou falar de mordomo. Mas não ele sendo mordomo, ele é o dono da casa, né? Rico. Tem que falar de rico, vai ter que falar de Isaac. Ele é rico. E aí, ele tem um mordomo. Quando ele sai, quem é que manda na casa? O mordomo. Nos dias de Jesus, o mordomo ele mandava completamente na casa. Inclusive, ele era responsável pela criação, sabe de quem? Dos filhos. Mas o mordomo era dono da casa? Não. Pode falar. Até mesmo porque ele estava substituindo o dono da casa, mas com os preceitos do dono da casa. Opa. Ele era um administrador. Opa! Gostei dessa, hein? É porque ele não era um dono autoritário, ele estava debaixo de uma ordem. Então ele era sim o responsável pela casa, mas debaixo da doutrina do dono. Sim. Perfeito. É o que nós somos hoje em dia. A vida então não é sua. Não, e eu queria fazer aqui um adendo a respeito do livro de Tiago, que fala exatamente sobre isso. Faça isso. Ele fala sobre a epígrafe da falibilidade dos projetos humanos. Eu vou ler rapidamente aqui para, acho que esclarecer se alguém tiver dúvida em relação a ser dono de alguma coisa ou administrador de alguma coisa. Diz assim: "Ei agora vós que dizeis", isso é o capítulo 4 do livro de Tiago, a partir do versículo 13. "Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano,
e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E o 15, que é o esclarecedor. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém? Viu? Amém. Qual é o seu nome, hein? Qual é o seu nome, querida? Bianca. Bianca, que bacana. Você veio convidada por quem, Bianca? Pelo Fábio. Fábio. Esse camarada, ele não vem há muito tempo. Nós estávamos dando mais 2 semanas só para ele aparecer aqui. Se ele não aparecesse, nós íamos buscar. Mas o E ele não ia gostar não da forma como a gente busca, não. Que tá, o aqui. Serginho, ele não vem, mas ele está sempre presente. Ah, saiu bem. Bom você ter trazido a Bianca aqui, viu? Muito bem-vinda, Bianca, e sua participação também em lembrar o que o Tiago está dizendo no capítulo 4. Só para terminar o que você estava falando, Então, diga. voltando aí ao bonde aí, que está caminhando rápido, e eu digo que não é minha vida, baseado no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bacana, ou seja, se Ele está me conduzindo, eu, apesar de ser crente, de crer, eu tenho a minha caminhada também. Eu não vou ficar com o rider com os pezinhos balançando, não. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu, quando abro minha janela de manhã e converso com ele, porque se eu sou imagem e semelhança dele, o caminho mais rápido para chegar a ele é através da oração, porque eu sou imagem e semelhança dele e ele está dentro de mim. Eu digo a ele o que eu gostaria, mas é ele que vai dizer para mim o que vai acontecer, que eu não sei. Esse cara, há 3 anos atrás, não queria nem papo com a gente. Olha aí, ó. Viu? Coisa boa? É verdade. Viu? Rapaz, eu conheço mais igreja adventista do que você anda por aí. Beleza. É isso aí que diz Tiago. Se você ouve as palavras desse livro e não pratica, é como se você estivesse olhando no espelho. É isso que diz. Toda ela é inspirada. Mas querem saber de uma coisa, de uma novidade? Religião hoje, ela é muito mais fácil de vender do que droga. Muito mais fácil de vender. Por conta de alguns líderes que nós temos, por conta da facilidade que eles têm. E é por isso que quando chega a determinados assuntos, temos a maior dificuldade em falar isso para vocês. Alguns aqui não sabem que são visitas, eu não sou pastor, não tenho nada de teologia. Eu sou exatamente igual a vocês. Estudo a palavra de Deus porque ela me interessa e ela tem mudado a minha vida a cada dia. Ao longo desses meus 32 anos de idade que eu tenho. Sério? O contador que tem problema de... Edita essa parte, por favor. Edita a parte. Tira a idade também. Dos quase 50 anos, amigos. 32 de estudo. A Bíblia fala também sobre um assunto muito importante e eu vou dizer para vocês agora. Hoje é muito fácil eu ir no Facebook e dizer assim, querem saber como é que eu sou, se eu fosse artista? Aí aparece lá eu parecido com o Tom Cruise. Só aparece eu parecido com o Tom Cruise. Não sei por que não aparece outro. Só o Tom Cruise. Aí aparece o Cleiton lá, quer saber como eu seria como sou. Esse rapaz aqui, que ele não tem muita coisa para fazer, ele está mandando para mim assim, quer ver você como você ser velho? Aí ele manda para mim uma foto, eu como velho. Depois ele cansado de bater, você como novo, assim, tal, tudo mais. Ele está, coitado, está sofrendo, né? Porque já passou de 50, está assim. Você, alguma vez o Facebook falou assim, ó, você seria parecido com esse aqui, alguém fraco. Se você fosse isso, o Facebook nunca dá nada diferente do que coisas boas, tudo mais. Mas, e as pessoas falam assim, olha, Jesus fez isso, Jesus faz aquilo, tudo mais, isso é uma grande moda. E se eu fosse no Facebook e dissesse assim, eu sou dizimista. Sabe o que dizem? É quando a gente devolve a 10ª parte de tudo que nós temos. Sabe por que eu faço isso? Porque eu acredito que eu sou uma criatura de Deus e tudo vem, para mim, vem de Deus. Tudo vem de Deus.
Se eu não consigo controlar a minha vida, porque ela não é minha, é Deus quem me deu, para eu controlar, para eu dirigir, tanto é que eu não consigo ficar 5 minutos sem ar. 5 minutos. Eu já tive problema respiratório, minha esposa sabe disso, e fiquei 1 minuto e tanto sem ar, e eu estava quase morrendo, muitas vezes em crise, quase 1 minuto. Se eu ficar 5 minutos, estaria morto. Você morre, se você não fizer exercício para isso. Hoje você está bem, e amanhã, daqui a pouco, você está com algum problema de saúde. E você pode morrer. Ou seja, eu não tenho direito nem do controle da minha vida, eu não tenho. Do meu tempo. Você dorme, você sabe que hora você vai acordar? Você sabe se você vai acordar? Nem isso nós temos. E eu planejo as coisas durante o dia para que as coisas se cumpram. E nem controle sobre isso aí, muitas vezes eu tenho, que é coisa mais fácil. E eu digo para vocês assim, eu posso ir no Facebook e dizer para você que eu sou um dizimista. Sabe por quê? Vocês conhecem o Yacht Club de Jardim Guanabara? Conhece? Famoso aí, troço aí. A senhora conhece? A senhora é sócia de lá? Mais ou menos. Minha amiga? Não. Sabe quem é sócio? Esse rapaz é sócio. R$900 para ser sócio daquele clube. Eu não passo nem na calçada daquele clube. Tá? R$900. Por que eles cobram? Por que eles cobram? Para manter o clube? Ah, para ficar bem. E as pessoas também, tem gente que trabalha lá, não é? Tem? Ah, sim. Eu fui muitas vezes em reunião do Rotary Club. E quando participei lá da direção para poder controlar as finanças, eu falei, mas como é que eu vou controlar as finanças do Rotary Club se é sem fins lucrativos? Sabe por quê? Os associados, eles colaboram. Colaboram para quê? Para que colaboram? Para manter. Para manter. Se você é sócio de algum clube, vamos falar um clube aqui bacana, no Rio de Janeiro, Fluminense. Por que você é sócio? Você paga uma mensalidade para manter, para ajudar o clube a contratar jogadores, tudo mais. Não é para isso? E você paga ou não paga? Paga sim. Paga bonito. Esse tempo aqui, fiquei sabendo que vai vir uma cantora chamada Demi Lovato. Na verdade, eu não sei nem se é cantora ou se é cantor. Eu só sei que alguém disse que está na fila, ficou na fila 10 horas esperando para poder comprar o ingresso, que sabe-se lá quanto foi, para poder ir no show dela. No Rock in Rio, me parece que rolou 100 paus lá de ingresso, R$100. Foi R$100? A gente comentou aqui da época, não sei se foi R$100, e as pessoas ficaram na fila para quê? Pagam caro. Vocês já ouviram nós comentarmos sobre valores aqui? Nunca ouviram. Nós nunca comentamos sobre valores. Mas você sabe que na sua casa você tem um custo, sabe? Tem um custo. Na minha casa tem um custo também. E eu tenho que trabalhar para dar à minha esposa as condições de ela manter a casa. Tem que fazer isso. A igreja também precisa de valores? Precisa. Meus amigos, precisa. Sabe para quê? O que a igreja precisa? Para se manter e para se pagar o Evangelho. Mas propagar, exatamente. E propagar por quê? Por que tem que propagar o Evangelho? A missão da igreja. Porque a missão da igreja é essa. Quem é que deu essa missão da igreja? Ele, antes de subir ao céu, falando para os seus amigos, ele falou assim, vocês precisam fazer o quê? Ide e proclamar o Evangelho. E quando você fica sabendo do que está escrito aqui, esse é o Evangelho. Essas são as novidades. Você vai levar o Evangelho como? Onde? Como é que você chega às pessoas? Eu faço a mínima ideia, eu posso chegar aqui. E nós providenciamos recursos para levar para que esse Evangelho chegue lá. Vocês já ouviram falar dos Médicos Sem Fronteiras? Se a gente não faz uma doação para os Médicos Sem Fronteiras, eu gosto muito dos Médicos Sem Fronteiras. Eles ajudam e ajudam muito, viu? Eu já vi o programa deles. Como ajudam. E eu tenho visto o Evangelho sendo levado a lugares que nós não chegaríamos e vocês também não chegariam. E quando Jesus falou assim, é importante que vocês levem o Evangelho a todas as nações, tribos e línguas, é assim.
Mas aí vem a igreja, vem os líderes e fala assim com você. Usa vários argumentos, né? Porque é muito fácil hoje vender religião. E ele diz assim: olha só, amigo, eu tenho um plano para você. Deus tem um plano para você. Isso já aconteceu comigo uma vez. Jesus me revelou, Deus me revelou que a sua vida esse ano vai ser diferente. Você vai dar um up no trabalho. Eu falei: opa, comigo mesmo. Você vai fazer isso, esse ano vai ser assim, assim, assim. Opa, é comigo mesmo. O negócio era bom para mim, era bom, o negócio estava interessante. E eu ficava só assim pensando: mas o que é que eu vou ter que fazer? No final de tudo, de todas as coisas boas, parecia que o camarada sabia da minha vida. E ele falou assim: você só precisa fazer um sacrifício. Eu falei: eu estou fazendo sacrifício o tempo todo, a minha vida inteira estou fazendo sacrifício. Todo dia eu faço sacrifício. Que sacrifício? Tem que oferecer uma oferta. Mas tem que oferecer oferta. E muitas pessoas têm trabalhado na carência do ser humano. Têm usado de argumentos de facilidade psicológica de chegar às pessoas para tirar delas até o último centavo. E é isso que a Bíblia diz? Não. Desses ensinamentos você tem que passar longe. Sabe de uma coisa? Jesus, quando esteve aqui, ele não considerou César, ele não chamou César como Senhor. Não. Ele não chamou nem o diabo de Senhor. Não chamou. Mas ele, sobre o dinheiro, ele falou assim: olha, por que você está dividido entre dois senhores? Por que você está dividido entre dois senhores? Essa moeda chamada dinheiro, ela é a causa de muitos problemas que acontecem no mundo. Ela é o problema das famílias hoje, que são divididas. Ela é o problema dos casamentos que são finalizados. Ele é o problema das sociedades que são extintas. O dinheiro é o problema de amigos que perdem suas amizades. O dinheiro mal usado é o problema de muitas pessoas hoje na sociedade. Por 10 reais, eu fiquei sabendo, há alguns anos atrás, que o pai do cantor Bochecha, que morou aqui, né? Aqui na ilha, na casa da Ludmilla, né? Antiga casa, hoje a casa da Ludmilla, né? Por 10 reais o pai dele morreu. Que fez uma aposta, deveu 10 pau lá pro cara, e o cara matou por causa de 10 reais. Esse é um assunto que foi deturpado pelas pessoas. Mas o apóstolo Paulo dizia assim: é muito importante que aqueles que vivam do Evangelho sobrevivam dele também. Isso aqui, nós temos um custo. Nós pagamos, né, por esse custo. Sabe por quê? Porque é a forma que nós temos de levar o Evangelho, de devolver a Deus tudo aquilo que Ele nos dá. Ele me dá. E eu não sou ninguém para falar isso para vocês. Eu só sou alguém que recebe as bênçãos de Deus. E eu devolvo a Ele. Dízimo é uma devolução. Eu não dou, eu devolvo. É uma dívida. Então eu pago. Devolvo. Tá. Eu vejo que o sucesso de alguns cultos hoje é medido pelo que é arrecadado. Tá? Porque esse assunto tem sido maltratado pelas pessoas. E muitos falam assim, os argumentos são mais ou menos assim: olha, eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei, não é da graça, a graça é do Novo Testamento. Isso é uma verdade ou é uma mentira? Sabe o que aconteceu com Abraão, que veio muito antes da lei? O que ele fez? Deu um dízimo. Jacó, que veio muito antes da lei, o que ele fez? Além de prometer, ele devolveu o dízimo. O dízimo é muito antes da lei. Outro argumento que eles dizem assim: mas eu não posso dar o dízimo porque não sobra. Não sobra nada para devolver o dízimo. Você não tem que devolver o dízimo da sobra. Porque a Bíblia diz que das primícias da sua renda é que você devolve. Estão inventando? Abra sua Bíblia para nós terminarmos em Provérbios capítulo 3. Provérbios fica onde, hein, amigos? Na primeira parte da Bíblia ou na segunda?
Primeira parte, né? No meio da Bíblia, ali, depois do livro de Salmos, Provérbios capítulo 3. (9 e 10). Quem pode ler para nós aí? Pode ler, por favor, Miriam? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor com as suas primícias. A Bíblia fala um negócio difícil, né? O que significa primícia? Primeira parte, que vem primeiro. Aquilo que vem primeiro. E o que ele faz? E eu encho os seus celeiros. Transbordarão de vinho os teus lagares. Transbordarão de vinho os seus lagares. Em outra parte a Bíblia diz assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que você tiver necessidade, é Deus quem fala isso, entende? É Deus quem fala. Eu aprendi na minha vida uma coisa muito importante, viu? Muito importante. Eu aprendi a cuidar das coisas de Deus, porque essa foi a ordem que Ele me deu. Mal e porcamente, mas eu aprendi dessa forma. Não deveria ser assim, porque a promessa de Deus, sabe qual foi para mim? Você cuida das minhas coisas e eu cuido das suas. E Ele cuida das minhas muito melhor do que eu cuido das deles. Eu estou aqui, ó, falando, abrindo a palavra de Deus com vocês, estudando com vocês, tentando devolvendo para Deus um pouco do tempo que Ele me dá, muito tempo, um pouquinho, apenas uma parte. Porque Ele criou esse mundo em quantos dias? Se Deus é eterno, Ele não tinha necessidade de criar assim, porque Ele foi criando e dividindo por dias. Mas chegou num determinado dia que Ele falou assim, ó: aqui você para, descansa e lembra de mim, de tudo que foi feito. Não foi assim que aconteceu? Criou no primeiro dia, segundo dia fez isso, terceiro dia fez aquilo, quarto dia, e para cada dia 24 horas. E no sétimo dia Ele falou assim: para, descansa, os seus pensamentos, as coisas ficaram para trás, e você pensa naquilo que eu fiz por você. Qual foi o dia? Que dia foi esse? Estamos aqui, fazendo exatamente assim. Estamos devolvendo para Ele nosso tempo. Tudo que eu aprendi, meu talento, o pouco que eu tenho, que a Bíblia diz que cada um de nós temos um pelo menos, eu estou tentando devolver para Ele. E tudo é dele. A minha vida, que não é minha, que é dele, eu tento deixar que Ele conduza todos os dias. Mas alguém pode chegar para mim assim e dizer: mas olha, eu sei de algumas coisas erradas que você anda fazendo aí e tudo mais. Eu falo para ele: olha, você, torcedor do Flamengo, amigo, todos nós estamos fazendo coisas erradas todos os dias. Nós vivemos a sombra da cruz todos os dias. Você faz coisas erradas todos os dias. Deus vem e te recebe. Vocês conhecem a história do filho pródigo? Conhecem? O filho pródigo, quando saiu de casa, eram dois irmãos. Um saiu de casa para viver a vida conforme o seu entendimento. Curtiu tudo aquilo que era do pai, que o pai ainda estava vivo. E depois que tudo acabou, ele voltou para casa. E quando ele voltou para casa, falou assim: pai, você faz isso, aquilo, o senhor está me recebendo, o senhor me perdoa. Sabe o que o pai diz? Filho, quem saiu de casa foi você. Eu não te mandei embora de casa. Você que saiu de casa. E o pai recebe o filho de braços abertos. Faz festa. Por mim, você nunca sairia de casa. Entende? Porque Deus não trabalha com débito. Ele não soma débitos. Ele não soma. Aí veio o irmão mais velho e falou assim: pai, mas eu não fiz isso, não fiz aquilo, o senhor fez festa para ele. Aí ele fala assim: filho mais velho, para, eu não trabalho com crédito, eu não somo créditos. Tudo que é meu é teu. O seu irmão estava longe e voltou. Então nós é que nos afastamos de Deus. E Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Somos nós que achamos que temos que traduzir a Bíblia conforme o nosso entendimento. Às
vezes nós queremos dar ofertas no dom dízimo. Eu ajudo as pessoas. Você está errado. Que bom que você ajuda as pessoas. Mas a Bíblia diz que o dízimo serve para que o Evangelho seja levado. Mas esses caras, eles fazem isso, isso e isso. A Bíblia diz que você não foi estabelecido para ser juiz sobre essas coisas. Você está. Eu, quando ajudo alguém na rua, e alguém diz assim, mas você não pode ajudar porque você está fazendo isso, 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 eu não quero saber. Eu não estou. É assim que eu ensino para os meus filhos. O que ele vai fazer daquilo que ele está recebendo, isso é um problema dele e não meu. Então tá bom, vou dar 1%. A Bíblia não diz isso. Vou substituir por isso. Não substitua. Você tem como, quando você deve milão lá no banco, você tem como chegar lá no banco e falar para o gerente assim, eu estou devendo 1.000, quero dar 100 para você. O gerente vai aceitar? Não. Estou te dando 100 de presente, aceita isso aí? Não. Primeiro você paga a dívida, e depois você dá o presente se você quiser dar para o gerente. A mesma coisa acontece aqui na Bíblia. E olha, pasmem vocês. Em toda a Bíblia fala-se sobre o dízimo. Toda ela. No livro histórico, nos livros proféticos. De início a fim, ao fim fala sobre ela. E Jesus ratifica em Mateus 23, 23. Ratifica. Ele não é contra. Ele era contra da forma como estava sendo feito pelos fariseus. Completamente contra. Como muitos outros usam. Sabe que o dízimo hoje, igrejas são levantadas e que nós não sabemos o que se fazem nos dízimos, das ofertas que se dão. Hoje, igrejas são empresas, algumas delas. Patrimônio da igreja é o patrimônio do pastor. Você não sabe para onde vai o dinheiro, você não sabe o que eles fazem com o dinheiro, você não sabe o que faz, você não sabe. Isso é um absurdo. É repugnante. Porque a Bíblia ensina como deve ser feito. E eu conheço... Sim, Flávio, vai falar. Eu penso que o dízimo é uma questão de fé e adoração. Né? Fé, se você tem pouco, precisa dizimar, sente que o dinheiro não vai suprir. Também quebra o egoísmo, se você tem muito, né, você precisa dizimar, né? E é uma questão de adoração, né? Dízimo é uma questão de adoração. Você está entregando aqui. E Deus, em Malaquias 3:10, né, já foi falado, Ele pede para você prová-lo. Né? Acho que é um dos únicos textos, pelo menos que eu conheço, que Deus fala assim, vai lá, me prova. Né? Eu vou abrir as comportas do céu sobre a sua vida. Né? Não só a bênção financeira em si, mas você vai ter felicidade, paz, né? Saúde. Né? Os milagres vão acontecer na sua vida. Né? Então isso é uma questão muito fantástica. Além disso, carrega de promessas. E às vezes a gente está preocupado, assim, a gente faz uma associação de que as bênçãos só são materiais, só são físicas e financeiras. Importantíssimo. Às vezes nós não precisamos dessas bênçãos para sermos felizes. Nós temos que descobrir a felicidade por outros ângulos. Se dinheiro fosse felicidade, todo rico seria feliz. Nós sabemos que não são. Não são todos. Então nós temos que desvencilhar essa questão da felicidade com a prosperidade financeira e econômica. Nós temos que desvencilhar. Levantado por muitos líderes, né? Nós nos limitaremos, será muito limitada a nossa vida a uma conta bancária. No dia que eu deixar de ter, eu vou ser uma pessoa feliz. E o resto? Sim. E a família? E a saúde? E os amigos? Né, que deveriam fazer parte da minha felicidade. Então nós temos que ter esse cuidado. E achar que aqui o versículo que você falou agora, a prosperidade, né? Eu vou dizimar porque o Senhor vai me abençoar, eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar. Às vezes você vai comprar aquilo ali para a sua infelicidade. Sim. Você vai ser escravo daquilo ali, você vai ser infeliz ali dentro. E outras coisas podem acontecer. Então nós temos que ter esse equilíbrio e pedir a Deus o que realmente nos faz feliz na nossa evolução de Deus. O que temos que pedir a Deus? É uma vida equilibrada, né? Agindo com sabedoria com aquilo que Deus nos dá, como dinheiro, como salário, e procurarmos focar a nossa felicidade nas coisas eternas, porque tudo aqui é passageiro.
né? Um minuto acaba tudo. Aquilo que você olha hoje com aquele amor, aquela dedicação, daqui a 3 dias não pode ter nenhum valor para você. Quando você olha para um diagnóstico, os anos ali não valeu nada. Tudo que eu construí, isso aqui me acaba, né? Então, nós temos que pensar em prosperidade espiritual. Que essa é a base da felicidade. Quando a gente prospera espiritualmente, a gente entende melhor o outro ser humano, a gente entende o porquê de cada coisa, a gente não critica tudo, a gente não julga, a gente tem assim mais preocupação, tem mais assim, controle no que vai falar. Então, a vida não é prosperidade financeira só. Eu sei que os bens fazem parte também da felicidade daquelas pessoas que sabem distribuir também o que ele ganha, mas não pode ser tudo. E quem se baseia nisso realmente é uma pessoa infeliz e vai encontrar depois um grande vazio na vida dele. Inclusive, essa é a maior necessidade do ser humano. Amigos, a Bíblia diz que nós somos mordomos de Deus. E nós estamos falando dessa área porque existem todas as outras áreas. Tempo, nosso talento, isso e aquilo. Existe mais outras coisas. As pessoas que só ficam nisso aqui e a prosperidade não é nada disso. Porque Deus quer para você é muito mais do que 70, 80 anos que nós vivemos. É muito mais. Deus está preocupado na nossa eternidade. Entende? E Ele quer te ensinar como você lidar com isso. Quer te ensinar como lidar. Existe uma área educacional aí, uma fase educacional, educativa da Bíblia também, para que você não trate o dinheiro da forma como tem que ser. Mas o ensinamento é totalmente didático, ele ensina. Isso. E esse ensinamento tem que nos fazer sábios, não apenas conhecedores. Porque uma coisa é você ter conhecimento, outra é você sábio. O conhecimento, ele pode te fazer sábio ou não. Então, o bom uso do conhecimento torna sabedoria. O mau uso é contra nós mesmos. Essa é a diferença. O problema de muitas pessoas é o síndrome de mordomo, de dono. Isso é uma das síndrome dos mordomos. Não é dono. Nós não temos nada. Por isso que Deus sempre falou para Moisés e Josué: vai e diga para o povo que eu que fiz tudo isso. Sou eu que fiz isso, fiz aquilo, sou eu que dou assim. É para nós lembrarmos de que Ele é dono de todas as coisas. Ele quer que você tenha as coisas, viu? Todas as coisas. Mas Ele quer que esse equilíbrio nós tenhamos, inclusive nessa área, motivo pelo qual nós temos visto a sociedade, no casamento, no trabalho, nos negócios, sendo desfeitas por conta disso. Então até nisso a Bíblia se preocupa. Fala, Cláudia, nós terminamos por aqui. Vou gratificar para vocês, amigos, que eu não sou pastor, não ganho nadinha para falar isso para vocês. Eu sou contador. Se você quiser falar sobre dinheiro na semana, eu ganho com isso. Mas aqui não ganho nada, absolutamente nada. Mas a nossa proposta é de falar do assunto da Bíblia, seja ele qual for. E esse é um assunto. Eu não vou me negar nunca, nós nunca vamos negar de falar, seja qual for o assunto. Por isso nós estamos falando sobre isso hoje. Bem? E se alguém quiser saber mais sobre isso aí, é só falar que vamos do estudo particular. Tá bom assim? Não teremos nosso lanche, mas nós vamos ter um almoço. Não sei se a Alice falou para os filhos assim. Falou isso? Ah, falou tudo, hein, Alice? Também. Oxe. Vamos orar? Agradecer a Deus por isso? Obrigado, Senhor, por essa primeira parte. Nós agradecemos por estivesse aqui conosco, na companhia dos nossos amigos. Queremos ouvir um pouquinho mais da Tua palavra agora na segunda parte. Prepare os nossos corações para entendermos e nos dê sabedoria para isso. Em nome de Jesus. Amém.